Olha, chegar na sessão de resultados e discussão de um trabalho, nossa, quem já passou por isso sabe, é uma mistura de sentimentos, Total. alívio por teus dados, claro, mas também ah, uma certa tensão. Vem aquele filme na cabeça, né? Sim, sim. Cada experimento, cada noite em claro, aquele código que não rodava de jeito nenhum, a simulação que, putz, divergia. É muito suor, sabe? Físico e mental mesmo, por trás de cada número, cada pontinho no gráfico. Nossa, sem dúvida. E depois dessa maratona toda para gerar os dados, aí aparece um outro desafio enorme. Como apresentar isso tudo de forma eficaz? Exato. Exige um certo desapego, né? Como o material que a gente está vendo menciona. Cortar dados que, sei lá, não se encaixam tão bem na história principal pode ser doloroso. Uhum. Mas talvez o desafio maior, o mais sutil, assim, seja organizar, apresentar e principalmente discutir esses resultados de um jeito claro, conciso e que, de fato, responda à pergunta da pesquisa, né? E é justamente aí que a gente vai focar nesta nossa exploração mais a fundo. Quais são as estratégias para comunicar os achados de forma impactante, ali na sessão de resultados e discussão? Não é só ciência, tem um quê de arte também, né? Exato. E a nossa análise, ela se baseia num material bem rico que compila uma série de regras práticas, dicas, é fruto de muita experiência consolidada em comunicação científica, sabe? Legal. Ele se apoia em referências clássicas como Gastel e Day e outros trabalhos importantes, Patience, Rougier e também as orientações do McClelland sobre visualização de dados, que são ótimas. Então, a missão aqui é meio que destilar a essência desses conselhos. É oferecer um guia prático, né? Não só para pesquisadores, claro, mas para qualquer pessoa que precisa comunicar informação complexa. Mostrar como apresentar resultados com clareza, concisão, coerência e impacto. Vamos mergulhar nisso. Bom, o ponto de partida que o material traz são 7 regras fundamentais para estruturar essa sessão. E a primeira, olha, já confronta um vício bem comum. Regra 1. Evite começar a sessão de resultados recapitulando demais os métodos. É uma tentação, né? Quase como, sei lá, aquecer os motores antes de decolar. Sim, sim. Mas a recomendação é resistir. E pior ainda é descrever métodos que foram esquecidos lá na sessão anterior. O foco tem que ser nos achados. Isso. E isso é interessante porque parece meio contraintuitivo para quem está ali no meio do processo, né? Por que será que tanta gente cai nessa de recapitular método? É só hábito ou tem algo mais? Boa pergunta. Acho que pode ser uma mistura, sabe? Hábito, sim, talvez reforçado por ler artigos mais antigos ou por uma certa.
E Tel argumenta que uma seção de métodos bem escrita já fez esse papel. A redundância aqui tira um pouco o fôlego inicial dos resultados, sabe? Faz sentido. O texto até pondera que uma recapitulação bem breve pode acontecer. Cita até um exemplo conciso do Mariano e colaboradores. Sim. Mas a abordagem preferencial, que eles descrevem como tendo mais vigor e impacto, é começar o primeiro parágrafo com uma frase tópico que já entrega a resposta principal da pesquisa. O exemplo de Dornelles e colaboradores é ótimo nisso. É verdade. Eles já cravam na primeira linha se o açúcar de eucalipto é competitivo ou não. Isso. E isso fisga o leitor na hora. Exatamente. Aí, avançando, a regra 2 trata do tempo verbal. Use o passado, na maioria das vezes. Certo. Isso vale principalmente para trabalho experimental, né? Os experimentos, as coletas, as análises, tudo isso aconteceu antes da escrita. Então, relatar no passado é o mais lógico. O exemplo citado de Mariano ilustra bem. A concentração inicial não teve um impacto. Está no passado. Certo. Essa lógica do tempo para experimento é clara. Mas a exceção que o material aponta para pesquisa conceitual ou de simulação é crucial, né? Fundamental. Nesses casos, como os dados são meio virtuais, gerados por modelos, o presente faz mais sentido. Os resultados existem ali, no contexto do modelo. O exemplo de Dornelles usando a lucratividade é menor mostra bem essa diferença. É uma nuance que reflete a natureza da pesquisa mesmo. Exato. Aí a regra 3 toca num ponto delicado. A seletividade. Ah, essa dói. Dói. Nem todo dado gerado merece ir pro artigo final, né? Tem que escolher os mais representativos, aqueles que realmente contam a história. E evitar repetição ou aquelas listas intermináveis que mais confundem do que ajudam. Uhum. Dados que, sei lá, não funcionaram como esperado ou que apontam para outra questão, talvez um futuro artigo, devem ser criteriosamente deixados de fora. A realidade, como o material até aponta, é que as revistas tendem a publicar as histórias de sucesso, né? Isso já direciona um pouco a seleção. É o famoso mate seus queridos da pesquisa, né? Descartar dados que custaram tanto esforço, imagino que seja psicologicamente difícil. É sim. Mas a citação de Aronson que o texto traz é um ótimo lembrete da disciplina que precisa ter. A compulsão de incluir tudo prova que falta discriminação. Ou seja, selecionar é sinal de clareza, não de esconder informação. Precisamente. E essa clareza nos leva direto para a regra 4. Seja claro e conciso. Essa é a chamada de regra de ouro, especialmente na seção de resultados. Fundamental. As descobertas precisam ser comunicadas de forma direta, sem rodeios. Não é à toa que periódicos importantes, como os que foram citados, Chemical Engineering Journal, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, exigem isso explicitamente nas instruções para os autores. E como é que essa busca por concisão aparece na prática? O exemplo do parecer de um revisor para a revista Fio é taxativo, né? Exigindo uma apresentação muito mais clara e concisa. Sim, mas o exemplo de reescrita de frase é ainda mais claro. Trocar. Foi constatado que a formação de CO e H2 foi reduzida, 15 palavras no original em inglês, por menos CO e H2 foram formados, 9 palavras. Parece pouco, mas essa economia, ao longo do texto todo, faz uma diferença enorme na leitura, no impacto, mas de forma sucinta. O material critica aquelas construções mais longas, tipo como podemos observar claramente na tabela 1, ou a figura 1 demonstra que... Ah, sim. Aquela enrolação antes de falar o que importa. Exato. São palavras que não adicionam informação essencial. Concordo totalmente. A alternativa sugerida é bem mais elegante. Apresenta informação e, no final, indica a fonte entre parênteses. Algo como: o furfural inibiu o crescimento em X%, figura 1. Isso. O destaque, como Gastel e Day falam, tem que ser o achado científico, não o elemento gráfico que está ali para suportar. A figura é a prova, não a notícia em si. Perfeito. E seguindo essa linha de raciocínio sobre o papel das figuras, vem a regra 6. Não descreva a figura ou tabela em palavras no texto. Ah, isso é clássico. Muito comum, né?
O autor começa a narrar o gráfico. O eixo X vai de tanto a tanto, o eixo Y mostra tal variável, a curva zoom começa aqui, aí sobe, atinge um pico e depois cai. A ideia não é ensinar a ler o gráfico. Não mesmo. É apontar a principal mensagem que ele carrega. O exemplo de Gestel&Day é certeiro. Em vez de a figura 1 mostra a relação entre x e y, vai direto ao ponto. O rendimento de y aumenta linearmente com x, figura 1. Muito mais eficiente. O material também elogia exemplos de Braz e colaboradores por essa objetividade. Exato! O leitor que quiser os detalhes pode e deve olhar a figura. O texto só guia a interpretação principal. Por último, entre essas regras básicas, temos a regra 7, mantenha a organização. A estrutura da sessão de resultados e discussão deve, idealmente, espelhar a ordem lógica que foi apresentada na metodologia. Isso ajuda muito na leitura. Muito. E uma dica prática super valiosa é usar subtítulos na sessão de resultados que correspondam ou sejam bem parecidos com os da seção de materiais e métodos. Isso cria um fio condutor claro para o leitor, facilita conectar o como foi feito com o que foi encontrado. Ótimo. Essas 7 regras já dão uma base bem sólida. Mas a teoria ganha vida com exemplo, né? Com certeza. E o material traz uma comparação muito didática entre 2 versões de resultados de um artigo, de Assunção e colaboradores, sobre produção de biocombustível de aviação. Uma versão preliminar, que eles chamam de laranja, e a versão final, publicada, a abacaxi. O que essa comparação revela de principal? Olha, a diferença fundamental que a análise destaca bem é que a versão abacaxi, a publicada, ela vai além do relato puro dos dados. Ela incorpora uma análise crítica dos resultados dentro da própria apresentação. Interessante isso. Tem um parágrafo exemplar que discute a maior lucratividade de certos cenários, mas aí imediatamente já pondera os riscos envolvidos. O investimento inicial altíssimo, o tal do CAPEX, e os desafios técnicos da tecnologia de segunda geração. Isso é discussão integrada aos resultados, não só um relatório de dados solto. Entendi. Não é só apresentar, é analisar junto. E o texto até menciona uma análise feita por IA pelo ChatGPT sobre as 2 versões, Sim. que apontou a superioridade da abacaxi em fluidez, formalidade, clareza, organização e, o ponto-chave, na profundidade da análise. Isso só reforça como a revisão e o pensamento crítico sobre os próprios dados transformam a comunicação. Não é só mostrar, é interpretar e contextualizar criticamente. Exatamente. E para aprofundar essa capacidade de discussão, o material compila mais 6 dicas inspiradas em Gestel e Day. A primeira é: vá além dos dados pontuais. Busque apresentar princípios, relações, generalizações. Ou seja, não basta dizer que a diferença entre o grupo A e B foi estatisticamente significativa. É preciso tentar explicar o porquê dessa diferença, talvez com base nos mecanismos do fenômeno, e, fundamental, conectar isso com o que a literatura já sabe. Isso. O material critica artigos que só se comparam com o grupo controle, sabe? Ignorando o diálogo com a comunidade científica. A versão laranja do exemplo anterior parecia cair um pouco nisso, enquanto o abacaxi usava expressões como outra vantagem ou por outro lado para construir essa análise mais ampla. Faz sentido? Totalmente. A segunda dica é quase um teste de honestidade intelectual. Aborde exceções, resultados inesperados e pontos não resolvidos. A tentação de varrer para baixo do tapete aquele dado estranho ou aquele probleminha no experimento é grande. Ah, é enorme. Mas revisor experiente geralmente fareja essas lacunas. Ser transparente sobre as limitações e incertezas, na verdade, fortalece a credibilidade do trabalho. Os exemplos no material são muito bons para ilustrar isso. Vieira e colaboradores admitindo não saber a causa de um resultado inesperado. Mariano e colaboradores discutindo abertamente um vazamento no experimento e as possíveis consequências. Exato. E o caso detalhado de Assunção e colaboradores que enfrentaram dificuldades técnicas, tiveram que adaptar o experimento, foram super questionados por isso na revisão por pares. Sim, foi uma saga. E precisaram construir uma justificativa bem robusta na versão final. Essa transparência acaba desarmando críticas e mostrando rigor, né?
Concordo. A honestidade aqui é a melhor política. Aí a dica 3 reforça um ponto essencial. Compare seus resultados e interpretações com trabalhos anteriores. Nenhum estudo existe no vácuo, né? Fundamental. Situar as próprias descobertas no contexto do que já se sabe é crucial para mostrar a contribuição, a relevância do trabalho. O exemplo de Mariano sobre a recuperação de butanol é excelente nisso. Eles não só dizem que o resultado foi notável, mas quantificam a melhora. Comparam com a técnica de gas tripping usada por Ezege e mostram que o método deles foi 10 vezes mais rápido. Isso dá uma dimensão bem concreta para o avanço que eles estão propondo. Exato. A dica 4 expande um pouco o olhar. Discuta as implicações dos seus achados, sejam elas teóricas ou práticas. Mesmo que o estudo tenha um foco específico, vale a pena refletir sobre como os resultados podem afetar, etapas seguintes de um processo, o potencial de escalar a tecnologia, ou mesmo como eles conversam com as teorias da área. O exemplo de Mariano de 2011 faz isso com cuidado, né? Ao observar um aumento na concentração do produto, eles discutem a implicação positiva para a etapa de separação que viria depois, que poderia ficar mais eficiente. Usam um tom cuidadoso, isso indica, mas conectam os pontos mostrando uma visão mais sistêmica. Bem legal. É isso. A dica 5 foca mais no fechamento da sessão. Apresente conclusões claras e resuma as evidências que as suportam. É uma boa prática antecipar a conclusão principal ali, de forma sucinta, ela vai ser detalhada depois, na sessão de conclusões, claro, mas sempre vinculando diretamente aos dados apresentados. Os exemplos de Mariano de 2010 com o algoritmo PSO, aquele Particle Swarming Optimization, né? Um método de otimização. Isso, inspirado em comportamento coletivo. São muito claros. Eles concluem sobre o sucesso do algoritmo e, imediatamente listam os resultados numéricos, produtividade, conversão, etc., que comprovam aquilo. É o princípio do mostre, não apenas diga. Perfeito. Por fim, a dica 6 fecha o ciclo do artigo. A discussão deve responder diretamente à pergunta levantada lá na introdução. É fundamental que tenha essa conexão explícita, mostrando que o trabalho cumpriu o que prometeu. Sim. Exemplo da versão abacaxi de Assunção que afirma: este fato responde à pergunta de pesquisa, é um modelo dessa amarração lógica. Fecha o raciocínio. O material ainda dá uma passada rápida pelas dicas da editora Springer, que na verdade é com muito do que a gente já viu. Interpretar, ordenar por importância, comparar, discutir limitações que eles veem como sinal de objetividade, interessante isso, ponderar implicações e reafirmar conclusões. Funciona como um bom checklist mental, né? Com certeza. Agora, saindo um pouco da estrutura do texto e indo para os elementos visuais, o material também dá orientações práticas para tabelas e figuras. Começando pelas tabelas, quando usar? Principalmente para apresentar valores numéricos exatos, sabe? E permitir comparações precisas. Certo. Para visualizar tendências ou padrões, geralmente as figuras são mais eficazes. Uma regra crucial é não duplicar informação. Os mesmos dados não devem aparecer na íntegra numa tabela e numa figura. Ah, isso é importante. E sempre vale a pergunta: essa tabela é mesmo essencial? Ou será que os dados poderiam ser descritos de forma mais concisa no texto? E quando a tabela é necessária, tem umas armadilhas comuns, né? Uma delas é o excesso de dígitos significativos. Aquilo polui visualmente e passa uma falsa impressão de precisão. Exato. O exemplo da tabela antes e depois de Tovar é gritante. A versão publicada, com menos casas decimais, é muito mais fácil de ler. Outro erro básico em publicação internacional é usar vírgula como separador decimal. O padrão inglês é o ponto, simples, mas direto. Super comum esse erro. O material, baseado em Gastel and Day, lista outros pontos de atenção. Títulos de tabela que se expliquem sozinhos, cabeçalhos de coluna claros, já incluindo as unidades para evitar repetir em cada célula, né? Uso de prefixos SI para números muito grandes ou pequenos. Definir abreviações na primeira vez que aparecem. Usar maiúsculas sem pontos nas abreviações, efeto no para número. Preferir nomes descritivos em vez de códigos, tipo cenário A, é melhor cenário de alta temperatura. Manter a consistência visual entre as tabelas e a recomendação fundamental: sempre consultar e seguir as instruções específicas do periódico que você quer publicar. O exercício 10.2, que analisa uma tabela de Assunção,
É um verdadeiro catálogo de não faça assim. Vírgula decimal, unidade junto do número, alinhamento centralizado estranho, linha vertical que não precisava, até erro de digitação no título. A versão publicada, claro, corrigiu tudo. Mostra o quanto a formatação cuidadosa importa, né? Demais. E o exercício 10.3 traz uma comparação interessante entre layout vertical e horizontal para as tabelas. A recomendação acaba pendendo para o formato vertical, onde cada linha é uma entrada e as colunas são variáveis, por ser geralmente mais fácil de ler e se adaptar melhor ao formato de 2 colunas dos artigos. Entendido. Agora, mudando o foco para as figuras, a primeira pergunta é a mesma. Ela é indispensável? A informação poderia ser passada bem pelo texto? Exato. Se a resposta for não e a figura for mesmo necessária, algumas dicas importantes que vêm de Gastel, ID e outras fontes incluem atenção redobrada ao tamanho da fonte. Precisa ficar legível depois que a revista reduzir o tamanho. Fundamental isso. Buscar a simplicidade, evitar excesso de curvas, dados, legendas. Considerar agrupar gráficos relacionados em painéis. Manter a consistência visual entre eles, símbolos, cores, etc. Não estender os eixos além do necessário. E preferir layouts mais verticais que encaixam bem nas colunas do artigo. Um ponto interessante que o material levanta é que softwares comuns, como o Excel mesmo, são perfeitamente capazes de gerar gráficos de qualidade profissional. Desde que, claro, haja cuidado na formatação. Ah, bom saber. O material até referencia um artigo do MEC com um guia para isso, ou seja, nem sempre precisa de um software super especializado. E tem uma dica específica para gráficos empilhados, os stacked graphs, que eu achei bem útil. Para evitar redundância, dá para omitir os títulos e números dos eixos X nos gráficos de cima e dos eixos Y nas colunas da direita, como num exemplo de Mariano. Isso limpa bastante o visual do conjunto. Boa dica! E, claro, a lembrança recorrente, atenção ao separador decimal ponto em inglês. A recomendação final, tanto para a tabela quanto para a figura, é observar as convenções da área específica de pesquisa. Olhar o que os outros estão fazendo, né? Exato. Olhar artigos recentes publicados em bons periódicos do campo e seguir as instruções aos autores da revista Alvo. São sempre as melhores bússolas. Ufa, foi uma análise densa, mas, nossa, muito rica. Se a gente pudesse resumir a mensagem principal, acho que seria que apresentar resultados de pesquisa de forma eficaz é um exercício de equilíbrio, né? Sim. Exige rigor na seleção dos dados, clareza e concisão na linguagem, lógica na organização e, talvez o mais desafiador, profundidade na discussão interpretando, contextualizando, explorando as implicações. Passamos pelas 7 regras de ouro, pelas dicas para enriquecer a discussão e pelas orientações práticas para tabelas e figuras. Foi bastante coisa. E a relevância disso, acho que vai além do mundo acadêmico, sabe? A capacidade de comunicar descobertas complexas de forma clara, convincente, é o que permite que o conhecimento circule, que as ideias influenciem as práticas e que a pesquisa gere impacto real. No fundo, a forma como a gente conta a história dos nossos dados pode ser tão importante quanto os dados em si. Excelente ponto. E para fechar, então, vamos deixar uma provocação para quem está ouvindo. Como que essas lições sobre clareza, seletividade, organização e essa discussão honesta de implicações e limitações que a gente viu aqui no contexto da escrita científica poderiam ser adaptadas e aplicadas para melhorar a comunicação de informações complexas em outras áreas? Boa! Pensem aí em relatórios corporativos, em apresentações para públicos diferentes, ou até mesmo naquelas conversas cruciais do dia a dia em que a gente precisa ser claro e compreendido. Onde mais essa disciplina na comunicação faria diferença? Fica aí a reflexão.